Olá, olá, galerinha. Sou o professor Alessandro e na aula de hoje iremos falar sobre razão. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. A razão entre dois números é simplesmente o quociente entre eles. Então, se eu quero a razão entre dois números, basta dividir o antecedente pelo consequente. O antecedente é quem é citado primeiro, o consequente é quem é citado depois. Então, galerinha, como se trata de uma divisão, certo? Então, a gente sabe que o consequente deve ser diferente de zero. Caso contrário, a gente obtém uma indeterminação. Então, razão é só fazer a divisão entre antecedente pelo consequente. Vamos ver como isso fica nos itens. Exemplo: sabendo que em uma sala de aula há 12 meninos e 18 meninas, determine. Primeiro item: a razão entre o número de meninos e meninas. Segundo item: a razão entre o número de meninas e meninos. Bom, galerinha, aqui a gente tem duas situações totalmente diferentes. Nesse primeiro item, ele quer a razão entre o número de meninos e meninas. Então, meninos são citados primeiro. Então, meninos é o meu antecedente e meninas é o meu consequente. Assim, para montar a razão antecedente pelo consequente, a gente vai ficar aqui, o antecedente são os meninos que foram citados primeiro e o consequente são as meninas. Assim, galerinha, basta fazer a divisão. Quantos meninos há na sala? 12. Então, vamos aqui colocar 12. Quantas meninas há na sala? 18. Então, aqui é a razão entre meninos e meninas. A razão vai ser 12 sobre 18, galerinha. A gente pode falar 12 sobre 18. É uma maneira de falar aí a resposta, galerinha, de expressar a razão. Ah, professor, eu posso simplificar essa fração? Pode, certo? Que a gente pode reduzir essa fração. Então, dividindo em cima e embaixo por 2, certo? A gente consegue obter aí 6 sobre 9, certo? 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Lembrando que para simplificar, devemos dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Ah, professor, aqui dá para simplificar de novo? Dá, galerinha. Então, vamos dividir por quanto? Por 3. Dividir em cima e embaixo por 3. 6 por 3 vai dar 2. E 9 por 3 vai dar 3, certo? E assim a gente consegue obter uma fração irredutível. Então, a razão entre meninos e meninas é 2 sobre 3, ou 2 terços, certo, galerinha? Então, vamos agora responder o segundo item. A razão entre o número de meninas e meninos. Então, meninas foram citadas primeiro. Então, elas são agora o antecedente. Meninos foi citado depois. Então, meninos vai ser o consequente. Então, quem é citado primeiro fica em cima. Quem é citado depois fica embaixo, galerinha. E assim, quantas meninas há na sala? 18. Quantos meninos há na sala? 12. E assim a gente pode simplificar novamente esta fração. Professor, posso simplificar já direto por 6? Pode. Se você conseguir perceber que dá para simplificar por um número maior, você já simplifica por este número. Então, 18 por 6 vai dar 3, 12 por 6 vai dar 2. Lembrando que eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, a razão entre o número de meninas e meninos é 3 sobre 2. Ou a gente pode falar também que para cada 3 meninas, há 2 meninos. Professor, posso falar isso aqui também? Pode. Para cada 2 meninos, há 3 meninas. Então, essa é uma outra forma de expressar a razão, galerinha. Então, fica a dica, galerinha. Razão é muito simples, é só observar quem é citado primeiro e quem é citado depois, e assim fazer a divisão do antecedente pelo consequente. Então vamos aproveitar o estudo da razão para tratarmos de escala, galerinha. O que vem a ser a escala?
a escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real da figura. Isto é, para a gente obter a escala, basta dividir a medida do desenho pela medida real da figura, galerinha. E aqui vai uma observação. As medidas, certo, do desenho e as medidas real, elas devem estar na mesma unidade de medida. Então, não posso ter centímetro e quilômetro ou quilômetro e metro, não. Elas devem estar na mesma unidade de medida. Então, novamente, a escala é um tipo de razão, onde a gente divide a medida do desenho pela medida real da figura. Vamos ver como a escala se comporta nas questões. Vamos lá. Exemplo. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 km. No mapa em questão, sua medida está em 10 cm, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Bom, galerinha, a gente viu que para obter escala, basta dividir a medida do desenho pela medida real da figura. E quando ele fala que no mapa em questão sua medida está em 10 centímetros, então isso quer dizer que a medida do desenho vale 10 centímetros. Quando ele fala uma rodovia cuja extensão é de 15 km, esses 15 km quer dizer que é a medida real da figura. Então a gente construiu assim a escala. Só que temos aqui unidades de medidas diferentes, certo? Em cima eu tenho centímetro, embaixo eu tenho quilômetro. Então a gente deve deixar esses valores na mesma unidade de medida. Então, pela forma em que os itens das respostas aparecem, certo? A gente vê que precisa transformar quilômetros em centímetros. E como é que eu vou transformar 15 quilômetros em centímetros? Bom, a gente vai observar quantas casas a gente vai andar para a direita ou para a esquerda. E assim a gente faz com que as casas decimais desse número avancem ou regridam. Nesse caso aqui, ó, quilômetro, a gente vai avançar para hectômetro, vai avançar para decâmetro, vai avançar para metro, vai avançar para decímetro e por fim avançar para centímetro. Então nesse caso eu avancei 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, galerinha. Então vou repetir aqui os 10 centímetros, vou colocar aqui o 15 e agora eu vou avançar 5 casinhas decimais. Então avançando aqui 1, 2, 3, 4, 5. E esses espaços em brancos eu completo com um zerinho, galerinha. Assim, transformei 15 quilômetros em 1.500.000 centímetros, galerinha. Agora sim estão na mesma unidade de medida. Professor, posso cancelar um zerinho de cima com um zerinho de baixo? Pode. Então vamos dividir aqui em cima por 10. O numerador dividindo por 10 vai ficar 1. E embaixo aqui o denominador dividindo por 10, a gente vai ficar aqui com 150.000. Então, a razão, a escala cartográfica procurada é a de 1 por 150.000. 1 sobre 150.000. Então, no item A eu tenho 1 sobre 15.000, ou 1 por 15.000. No item B eu tenho 1 por 150.000. Opa, o item correto é o item B. Então, assim, galerinha, a gente encontrou o item correto. Então, sem mais enrolação, vamos para mais uma questão. Exemplo. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então, galerinha, aqui a gente tem um esquema em que a gente tem, certo? Um desenho com 1,4 cm de comprimento da caneta, 2,2 cm de largura da pegada e 3,4 cm de comprimento da pegada. Agora vamos lá. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a... Bom, galerinha, então ele quer saber, certo? A largura real da pegada e o comprimento real da pegada, certo? A gente já sabe a medida real da caneta, certo? A medida do desenho é 1,4.
e a medida real da caneta é 16,8 centímetros. Então, com base nesse esquema agora, a gente consegue dizer quanto vale a largura da pegada e quanto vale o comprimento da pegada, galerinha. Então, vamos lá para obter este resultado. Bom, galerinha, a solução 1 ela vai ser dita da seguinte forma. A gente sabe que a escala é obtida pela medida do desenho dividido pela medida real da figura, certo? Do objeto, da caneta, certo, galerinha? Só que eu não quero obter a escala, eu desejo obter a medida real. Então, neste caso, a gente vai fazer o processo inverso. Eu não vou dividir a medida do desenho pela medida real. Eu vou dividir a medida real pela medida do desenho. Que a medida real da caneta é 16,8. Que a medida do desenho da caneta é 1,4. Dividindo 16,8 centímetros por 1,4, a gente sabe que vai dar 12. E o que quer dizer esse 12? Quer dizer que cada centímetro no mapa vale 12 centímetros na vida real. Assim, para descobrir quanto vale 2,2 centímetros no mapa, na vida real, basta multiplicar esse valor por 12. Assim, a gente vai multiplicar o 12,2 por 12. E assim a gente obtém a largura da pegada. 2,2 por 12 vai dar 26,4 centímetros, galera. Então, essa é a largura da pegada. Observem que a gente já sabe quanto vale cada centímetro do mapa, certo? 1 centímetro do mapa vale por 12. Assim, se eu quiser saber o comprimento da pegada, é só multiplicar o 3,4 centímetros do mapa por 12 centímetros, que é o que vale na vida real. E assim a gente obteria também o comprimento da pegada. Perceba que não vai ser necessário obter o comprimento da pegada. Isto porque o único item que apresenta 26,4 centímetros de largura é o item D. Então a gente já sabe que a resposta correta é o item D, é a letra D. Certo? Agora eu vou mostrar uma outra forma de resolver essa questão. A outra forma seria por meio de uma regra de 3. Então a gente iria montar um esquema, sendo que aqui a gente coloca à esquerda colocaríamos a medida do desenho e à direita a gente colocaria a medida real, certo? Onde a gente tem a medida do desenho de 1,4 centímetro da caneta, que equivale a 16,8 centímetros na vida real. E eu queria, por exemplo, saber quanto vale a largura da pegada. A largura da pegada no mapa vale 2,2 centímetros. E assim eu queria descobrir, que é o x, o valor em questão, quanto valia aí a largura da pegada na vida real. Então, para montar uma regrinha de 3, você coloca a medida do desenho está para a medida real. Isso são valores conhecidos. E agora você vem para o próximo passo, que nesse caso vai ser a medida da largura do desenho, que é 2,2 centímetros. Você vai descobrir quanto ele vale aí na vida real. Então, resolvendo essa regrinha de 3, obteríamos assim também 26,4 centímetros de largura. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um forte abraço e até a próxima.